Todos aos resistentes que ainda estão aqui hoje, à tarde, eu quero dizer que gostaram e espero que gostem ainda mais. Esta mesa local, portanto de Évora, surgiu quando nós estávamos a preparar este encontro e porque trazemos para aqui as associações de moradores. Fizemos 50 anos do 25 de Abril e em Évora havia, em 1974, mais de 20 bairros de género ilegal. Sem água, sem esgotos, sem eletricidade. E foi um boom de associações de moradores que se juntaram e organizaram, onde criaram uma comissão de associações de moradores com regulamento próprio e algumas associações de moradores transformaram-se em cooperativas de habitação e construíram muita habitação em Évora, como tive a oportunidade de dizer ontem numa intervenção. Algumas associações de moradores ainda existem, uma delas está aqui hoje. Novas associações surgiram. Portanto, tudo isto é dinâmico. No âmbito dos 50 anos do 25 de Abril, o município de Évora abriu uma chamada de projetos para as suas comemorações. E no âmbito desses projetos, para além das associações de moradores que nos apresentaram propostas, surgiu uma proposta, que é o coletivo Ai Filhas, com a Andréa Sousa, onde ela, durante 15 minutos, vai nos mostrar o seu projeto. É apenas um mote e espero que sigam a proposta da Andréa, porque temos muito que lutar contra a informação, desinformação e temos que passar o conhecimento para os mais jovens. Obrigada, até já. Boa tarde. Boa tarde a todos, o meu nome é Andréa Sousa, eu faço parte do coletivo Ai Filhas, duas das minhas outras colegas não podem estar presentes. A nossa proposta surge no âmbito da celebração dos 50 anos do 25 de Abril, mas começa um bocadinho antes, só para vos dizer, nós, a Casa do Montado, juntamente com outras associações, fizemos uma proposta à Câmara para recolher os testemunhos de vida das mulheres que trabalharam no campo, porque não sei se vocês sabem, mas atualmente há praticamente poucas mulheres a trabalharem no campo. E então, durante o ano de 2023, andamos a recolher toda essa informação e que apresentamos num projeto que se chama Mulheres, Saberes Práticos e o Montado. Como esses testemunhos, estas senhoras foram todas muito generosas connosco, falamos de todos os temas que abordam a vida das mulheres, desde a sua infância ao seu momento presente. Foram muitas horas de informação que recolhemos e, na sequência desse projeto, e porque a maior parte da informação ficou de fora, surgiu esta possibilidade de criar então este novo projeto ligado aos 50 anos do 25 de Abril, abordando então aquilo que era a vivência das mulheres antes do 25 de Abril e o que é que a nossa Constituição de 1966 veio permitir às mulheres. Então, o nosso projeto são 50 short vídeos para redes sociais, o nosso público-alvo são crianças, adolescentes e jovens adultos, para toda a gente, evidentemente, em que nós tentamos, através do testemunho destas mulheres, daquilo que foi as suas vivências antes do 25 de Abril, depois fazemos uma leitura, portanto, damos o testemunho, fazemos a apresentação daquilo que foi o artigo da Constituição que nos veio consagrar a todos novos direitos e pronto, esta é uma sequência de 50 vídeos em que não repetimos artigos. Tentamos não repetir artigos. Este é o nosso cartaz. É só um bocadinho. Eu não sei mexer no Macintosh, peço desculpa a todos. E pronto, estas são as nossas redes sociais, vamos estar presentes no Instagram, no TikTok, no Facebook e no YouTube. Quem nos quiser seguir e partilhar esta informação, é com muito gosto que fizemos isto. Obrigada. Vamos começar então com o vídeo do preâmbulo, depois vamos apresentar 3 sobre a habitação e depois vamos apresentar mais uns poucos sobre outras temáticas dentro sempre do âmbito da Constituição. Obrigada.
Mas o 25 de Abril melhorou. Há muita gente, esta vida está desgraçada assim. Não. Nunca souberam o que foi penar e nunca souberam o que foi a gente querer comer inateri e a gente querer vestir uma copa inateri. Essas pessoas agora novas não souberam o que é isso. Nem dão crédito se a gente contar. Isto de muito que a gente conte fica muito aquém daquilo que era. Isto é um apanhado que a gente está a fazer daquilo que se passou. Sim. Porque começavam novos, era trabalho, e era as dificuldades que sempre existiam para os pais sustentarem uma casa de família. Sim, Jesus Cristo. Olha, à vista de que era hoje o luxo, acho que era que nós todos que andavam a pedir e agora já não andam. Era a vida que era assim, Foi. da miséria. E o que era a miséria? Miséria era não terem as Não coisas. terem nas coisas. Foi, também. Mas A quem gente não tem trabalhava a no- miséria, não tem. Olha que miséria. Nem tem isto, nem tem aquilo. É assim. Isto é tão verdade como é verdade da gente aqui está. Isto é tão verdade como é verdade da gente aqui está. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponda às aspirações do país. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de abril de 1976, aprova e decreta a seguinte Constituição da República Portuguesa. Havia sempre trabalho. Sim. Sempre trabalho. E depois chegava a casa, ainda tinha outro trabalho, não é? Chegávamos a casa, ainda tínhamos o trabalho da casa. Depois eu tinha a minha mãe estava em casa, fazia muita coisa. E cheguei a estar às 11 horas da noite a lavar a louça. Cá fora na rua, num pial que lá tinha. Eu não tinha lava-louça, nem nada dessas coisas. A gente não tinha. E eu tinha que buscar a água. Não, isso água já tinha. tinha. Eu já Pois, tinha. mas antes íamos Pois, buscar era água ao poço. Era o meu filho mais novo, canino. Olhem, a água veio depois do 25 de Abril. Pois foi. Pois foi. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Ai, filha, sabem lá o que é passeio. Casei dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Casei além daquele monte do Iteiro. Juntei-me. Fui-me embora para a Negraxa. A ver onde é a Negraxa? Foi onde foi a minha noite de núpcias. Quase que dormi com o meu sogro, mas isso foi a mesma coisa.
Tinha uma cortina a separar onde eu dormi dele, por isso foi a minha noite, por isso foi o meu casamento. Os jovens gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente no acesso à habitação. Ai, filhas, sabem lá o que é passeio. Isto podia ser um bocadinho mais profissional, mas... Tínhamos que carregar água se quisesse beber. Tinha aqui, de lado, carregava um cântaro daqui e o outro à cabecinha e lá vinha ela para casa. A gente mesmo agora, neste tempo, quando a gente vinha da cepa com um calor tão grande, tínhamos que fazer lume e tínhamos que tirar lume da lenda onde o tínhamos feito para o fogareiro, para se fazer lá o comer. Não havia fogões, de maneira nenhuma. Comíamos com o comer feito ao sol e não dava. Direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Ai, filhas, sabem lá o que é passeio. Éramos 5 filhos. Eu sou a segunda filha. Fui à escola, fiz a 3ª classe antigamente. Era assim, o meu pai dizia que éramos 2 filhas e 3 filhos. O meu pai dizia que as filhas não precisavam de aprender mais que até à 3ª classe. Mas pronto, aprendi a ler e a escrever, a fazer contas. Para mim foi o suficiente. Era uma criança com 11 ou 12 anos. Fui mandar arroz, foi o primeiro trabalho que fiz. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social, orientação sexual. Ai, filhas, sabem lá o que é passeio. Não fui à escola. Infelizmente mandaram-me aprender a desmoitar. Foi o primeiro trabalho que fiz, com uma sachola a arrancar sargafos. Os meus pais moravam num monte muito longe de escolas, porque eu não podia ir. E então nunca fui à escola. Os meus irmãos já foram, porque já estavam perto. Os meus pais já moravam onde eles podiam ir à escola, que já estavam perto. Agora eu, infelizmente, sou a mais velha, não pude ir à escola por isso. E então não sei ler e não sei nada. Pronto. Na realização da política de ensino incumbe ao Estado assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito. Ai, filhas, sabem lá o que é passeio. A coitadinha não tinha mais remédio que era ficar com eles. A gente tinha de se governar. Ficava com ela dia e noite. E eu andava a trabalhar. O meu marido trabalhava, só vinha à quarta-feira e eu a sábado. Também. E depois eu fui morar para um monte. Aos fins de semana para viver, fazia assim. Eram 3 da manhã, estava outra minha vizinha, mas ela não precisava, era só para me fazer companhia. Fazemos a cozura, amacemos à noite e às tantas abrimos a porta, não temos medo e acendemos o forno. Assim é que fazia. Fazia a cozura, metia o pão no forno
acabava de meter o pano de forno, arrumava as coisinhas, ia para a orça a lavar e tirar água com o picote, mas era no inverno, a roupa era por caixinha, metia uns sangues, já tinha tirado o pão, dentro do forno, para levar no outro dia a roupa para o trabalho. Isso é uma vida sempre. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito à realização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. Ai, filhas, sabem lá o que é passeio. Sim, sim. Obrigada. Agradecíamos se vocês conseguissem nos seguir nas redes sociais e ajudar a divulgar o projeto, porque acho que, como vocês viram, é merecedor. Volto a repetir que os testemunhos foram recolhidos todos em 2023, é muito atual. Estas senhoras têm todas a idade da minha mãe e tiveram uma vivência muito, muito difícil. É para nós não voltarmos para trás, é para recordar do que era. Porque o nosso coletivo é o coletivo Ai Filhas, e eu esqueci-me de dizer, o projeto chama-se Antigamente é que era bom. Não era, como podem reparar. Obrigada. Nestes 2 dias nós estivemos a falar sobre a habitação colaborativa, a habitação cooperativa, como juntar para fazermos comunidade, como vivermos juntos. Como disse no início desta mesa, a seguir ao 25 de Abril surgiram muitas associações de moradores, todos os bairros tinham uma associação ou uma comissão de moradores para resolver os problemas dos bairros, desde a legalização, infraestruturação, eletricidade, água, muitas das questões que nós vimos através das senhoras, podiam ser nossas mães, que a Andreia trouxe e teve o prazer, a qual eu agradeço, trazer aqui o registro. A Associação de Moradores do bairro de Almeirim, que está aqui o Sr. Matos, foi constituída, portanto, a seguir ao 25 de Abril e tem uma característica muito específica, a cooperativa Minga conhece, depois poderão trocar algumas questões com eles, porque nós trabalhamos diretamente no bairro. Os moradores juntaram-se numa associação de moradores, a Câmara ofereceu o projeto e a Associação de Moradores concorreu na altura ao Fundo de Fomento à Habitação e construíram habitação coletiva e moradias familiares. Durante 30 anos, a Associação de Moradores recebia 3 em 3 meses as prestações para a Associação de Moradores pagar ao Instituto de Habitação. Passado 30 anos, essas casas já são dos próprios e agora vou passar a palavra ao Sr. Matos, porque, como poderão imaginar, está aqui um modelo daquilo que todos nós procuramos nestes dias, um modelo que é possível, portanto, trazer cá uma possibilidade de que estes projetos são possíveis e no testemunho do Sr. Matos, que está aqui a representar a Associação de Moradores, ele também é próprio morador, fez parte deste processo e vou pedir-lhe, Sr. Matos, por favor, apresente-se e fale um pouco do bairro. Boa tarde. Eu sou um morador no bairro de Almeirim, numas casas que foram feitas pela Associação de Moradores, agora, por aquilo quando foi constituído era como cooperativa, mas através dos tempos aquilo teve que deixar de ser cooperativa, pronto, para passar a ser associação, porque senão as casas nunca iam para o nome dos moradores. Aquilo foi constituído em 76, salvo erro. Começaram por fazer 11 moradias, depois prolongaram por mais umas tantas e fez um total de 61. E não se construíram mais porque depois o dinheiro começou a faltar, porque senão tinham-se construído muitas mais.
foi uma maneira de muita gente conseguir uma casa, que foi o meu caso, que nem sequer era dali. Consegui ali arranjar uma casa e ali estou há 41 anos já a morar, já sou mais dali. Aquilo agora ficou a associação é constituída, tem um café, tem um salão onde se vão fazendo algumas festas, alguns bailes, para manter o espírito daquilo, que começa-se quase a perder, porque quando as pessoas fizeram as escrituras, deixaram de ser sócios, a maioria das pessoas. Eu acho que não está bem, pronto, uns dizem que já não precisam daquilo para nada, mas foi a maneira de terem uma casa. Se continuarem sempre com o mesmo espírito de haver uma associação aqui, acolá, em todos os bairros, é uma maneira das pessoas mais pobres ou com mais dificuldades conseguirem vir a ter uma casa. Porque a nossa habitação aqui na nossa zona, ou em todo o país, está muito difícil e é muito cara. Assim, não vejo assim mais nada para dizer sobre a associação. Continua ativa, continua viva e esperamos que ela continue por muitos mais anos. Obrigada, Sr. Matos. Espero que depois a plateia, nomeadamente a Minga, faça perguntas sobre o bairro. Vou passar agora a palavra ao Armando Silva, Presidente da Associação de Moradores do Bairro da Malagueira. Esta associação não é tão antiga quanto o bairro, é uma associação de moradores recente, e vou passar a palavra porque o Armando, melhor do que eu, sabe o que é que juntou para constituir esta associação de moradores. Para ouvirem bem lá atrás. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Armando Silva, eu sou Presidente da Associação de Moradores e Cidadãos Malagueira Viva e Vivida, e comparado aqui com o nosso colega e amigo do bairro de Almeirim, é uma associação que nasceu exatamente do paradoxo do que é que foi uma associação no início do processo a seguir ao 25 de Abril, com a promoção total da habitação, que é uma das conquistas mais fundamentais, na nossa opinião e na minha opinião, do 25 de Abril, para além da liberdade. E acontece que a nossa associação tem apenas 5 anos de idade, nasceu no fim de 2019, fizemos a escritura em 2020 e entramos na pandemia e no confinamento, ou seja, costuma-se dizer, à partida, tudo o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita, e é realmente um presságio e um provérbio que a gente tem muita dificuldade em nos endireitarmos por variadíssimas razões. Contudo, em primeiro lugar, quero agradecer à organização deste projeto magnífico que eu tive contacto a possibilidade de conhecer o ano passado, no verão, em Lisboa, e com grande surpresa minha, quando a Susana Mourão me contactou, a virem fazer este mini congresso, esta conferência sobre habitação e sobre a forma da organização cooperativa dos cidadãos e das organizações de moradores dos bairros e da nossa sociedade. E é realmente excelente, porque dá-nos a oportunidade de voltar a querer viver aquilo que deixámos de viver a seguir ao 25 de Abril e a seguir ao PREC, o que é muito, mas muito difícil de recompor hoje em dia na nossa sociedade. A associação, como já disse, nasceu em 79, estamos organizados, com estatutos, somos vistos como uma empresa e não como uma associação, embora a gente tenha associação, porque somos obrigados a ter todos os requisitos de uma empresa, e, não obstante todas essas exigências da lei e da Constituição
das organizações de moradoras, nós defrontamos-nos com aquilo que antigamente foi fácil de adquirir, graças ao poder local, que é ter um edifício e ter um espaço, por mínimo que seja, para podermos ter reuniões e termos algumas atividades que vão ao encontro dos estatutos e dos nossos objetivos. Não imaginam, talvez imaginem, que noutras localidades também sejam confrontados com essa realidade, o valor patrimonial que se conseguiu constituir e que as associações, tanto do bairro de Almeirim, como do bairro da Turgela, como do bairro Nossa Senhora do Bacelo e muitas mais, conseguiram edificar e terem hoje em dia condições que são um luxo, como dizia ali a senhora. E são um luxo porquê? Porque dá certa e determinada autonomia e podem organizar e fazer as coisas que muito bem entendem. Todos aqueles que não têm edificado, é muito difícil andarem a organizar-se e a fazerem reuniões em casa uns dos outros, mas enfim, nossa associação lá conseguiu utilizar o espaço de uma cooperativa de habitação, que foi uma comissão de moradores em 74 e 75, a boa vontade, que tem também um edificado bastante grande, na Malagueira, e que nos concedeu um espaço para nós nos podermos localizar. Pronto, isso foi conseguido, mas a todo momento, se eles reativarem certas e determinadas atividades, principalmente na zona do bar e contigo, nós temos que sair de lá. Isto para a gente ver o que é que foi fácil adquirir numa associação a seguir ao 25 de Abril, através do poder local e do apoio e da participação de uma quantidade enorme de cidadãos e sócios, e a dificuldade que é hoje para se adquirir e para a gente nos podermos implementar no território. Portanto, 50 anos traz-nos este paradoxo e é bom a gente realizarmos dessa situação. Nós constituirmos-nos como associação, pronto, para não adiantar muito, temos os estatutos, temos os objetivos muito definidos e agora perguntam-me, e da Malagueira, que objetivos é que temos? É a elevação do bairro. Eu vivo no bairro da Malagueira desde 1980, 81, depois fui para lá viver quando a casa já estava pronta e vivo lá até agora, portanto há cerca de 43, 45 anos. Isto para dizer o quê? Que chegámos à conclusão, passados tantos anos, que a cidade que o CISA pensou construir fora do centro histórico não teve sucesso, até hoje. E isso indignou-nos muito a um grupo de pessoas que dizem, então, mas nunca mais acontece nada, estão os projetos dos equipamentos por realizar, não se faz nada, o bairro exige manutenção, por causa das condutas, porque o CISA entendeu, e bem, convencer o Ministério, o IRU da altura, que era o Fundo de Fomento da Habitação, a darem-lhe dinheiro para construir as infraestruturas aéreas. Uma coisa que era, no Alentejo então, era, em relação aos decisores políticos, era impensável. A água e a luz não passar para todas as infraestruturas, menos os esgotos, até o gás. Estava previsto passar nas condutas e lá conseguiu dinheiro para construir essas condutas, mas isso custa manutenção. E até agora ainda não tiveram manutenção. Está um plano da Câmara Municipal que, com muito esforço, depois de sair de uma situação muito crítica e de falência da Câmara, lá conseguiu arranjar uns cobres para fazer algo no bairro. E o algo que está a fazer é ir tapando buracos, à medida que tenha capacidade financeira e também de mão de obra para poder reconstruir as lacunas que existem dos materiais na Malagueira. Portanto, um conjunto enorme de lacunas em relação a uma coisa que era para ser uma grande cidade, junto do centro histórico, acaba por ser um mérito bairro, e digo-vos mesmo com franqueza. Não tem uma identificação. Já pedimos para o bairro ser identificado, não tem identificação. Já pedimos para o bairro levar um monumento de memória ao CISA, que vai fazer este ano 92 anos em junho, e não é nada feito.
temos uma gaveta, ou variadíssimas gavetas com projetos que posso apresentar, que são apresentados à Junta e são apresentados à Câmara Municipal, e a gente nota que realmente não há capacidade. Se não há capacidade, a gente não podemos perder a confiança de isso um dia ainda se vir a realizar. E estamos a ter uma dificuldade enorme em mobilizar pessoas, tanto no bairro como fora do bairro, dentro do poder político e fora do poder político, para realmente olharem e verem o que é que está ali, o que é que aquilo representa. Eu podia lhe falar do bairro, mas não é essa a intenção, porque deve ser dos bairros da urbanização a nível mundial, mais publicações deve ter. Não há arquitetura, não há faculdade nenhuma de arquitetura de alguma universidade que não esteja já feito um estudo sobre o bairro da Malagueira, sobre o Cisa Vieira, sobre a habitação social, não é social, mas é uma habitação subsidiada, apoiada pelo Estado, mas que hoje vale tanto como uma casa normal, embora tenha sido subsidiada, e isso as pessoas veem, por um lado, o edificado que está ali e o preço que ele tem, mas, por outro, não lhe dão o valor como sendo um monumento que está ali, que está em vias de ser classificado como monumento nacional. Ou seja, vamos ser privados de fazer no bairro, tanto nós como as instituições, de fazer qualquer coisa que queiram no bairro, porque não conseguem, a não ser que seja dentro do plano que está previsto para construir, seja o que for, pôr uma janela, tirar uma janela, pôr uma porta, mudar isto, mudar aquilo, seja o que for. Ou seja, o bairro tem uma projeção enorme e nós não sabemos tratar dele. E quando dizemos que não sabemos tratar dele, incluímos-nos a todos, os que lá moram e os que não moram lá. Principalmente os que lá moram têm grandes dificuldades e que têm grandes problemas. Inclusivamente terem que viver com o paradigma de ser um bairro de ciganos. Porque nunca mais me esqueço, ao princípio do bairro ser construído e começar a evoluir fase a fase, num setor ou no outro, quando me perguntavam, e senti realmente na pele, quando perguntavam onde é que moro, moro no bairro da Malagueira, moras no bairro dos ciganos, pronto. Ou seja, inclusivamente o Mário Soares, quando veio a Évora, umas vezes, isto é uma pequena história, eu sei, Susana, mas a culpa não é minha, a culpa é vossa que me convidaram. Mas façam perguntas. E então o próprio Mário Soares chegou ao bairro e disse, isto parece um bairro de marroquinos. Ou seja, o repelente tinha tomado conta do bairro em dizer às pessoas que aquilo não era nada, e hoje estamos a viver com esse paradigma, mas havemos de ultrapassar. Tinha muito mais coisas para vos dizer, como devem calcular, mas a Susana não me deixa, e faço aqui desde já, devido a esta observação, uma proposta à organização do evento. Uma pergunta que se coloca é: porque é que este evento existiu e veio a Évora? Por alguma razão é. Porque é que esta organização em Lisboa existe? Porque tem apoio e tem necessidade, e é uma necessidade das comunidades terem a organização e viverem com matéria, que são as associações e são as comunidades. E as comunidades que depois são convidadas a vir ao evento aparecem na cauda do evento em vez de estarem no início do evento. E faço aqui a proposta à organização, para o próximo evento que organizarem, colocarem as organizações e as comunidades logo no início, no processo, e não colocarem a academia, porque a gente já sabe que a academia faz coisas extraordinárias e bem, e está correto, porque, digo-vos, a academia também começou a trabalhar em Évora quando foi do SAL. Quando se deu em 1974, os técnicos do SAL chegaram à primeira Associação de Moradores do bairro de São Sebastião e foram-nos convidar logo para formar uma comissão e uma cooperativa e ensinarem pessoas a manobrar e a organizarem-se na sociedade que não sabiam ler nem escrever.
Portanto, isto é uma questão fundamental e o projeto tem que ir para a frente com as comunidades, com as associações, com os moradores, com todas as associações que puderem trabalhar e estarem à cabeça do evento, porque nós somos a matéria para a Academia poder sobreviver e para a Academia fazer a sua investigação e para nós estarmos todos a tentar trabalhar em projetos com certa e determinada harmonia e fraternidade. E é esse o nosso desejo. Obrigado. Estão a ver o que é trabalhar na Câmara de Évora. É muito exigente. Obrigada, Armando. Vou passar a palavra ao Pedro Pessoa, uma associação recente, que não tem a ver com a habitação e tem, mas vou passar a palavra porque ele, melhor do que eu, sabe explicar e mostrar o processo e a sua importância. Boa tarde a todos. Sou Pedro Pessoa, sou o Presidente da Associação de Moradores da Garraia. A Garraia é uma zona a cerca de 5 km do centro histórico de Évora, já numa zona puramente urbana, que originalmente era, portanto, uma zona de grande propriedade. Algures no século passado, essa grande propriedade foi dividida, e foi dividida ao ponto de o lote mais pequeno da propriedade são 5.000 metros atualmente naquela zona. E nessa altura a ideia desses 5.000 metros era para haver uma pequena agricultura, o agricultor ter a sua casa de apoio à atividade agrícola nessa pequena parcela. E a ideia original era até agricultura de regadio. Eu honestamente não sei quem foi o inteligente que se lembrou desta fantástica ideia, porque o que é que isto provocou? Para além de não haver agricultura de regadio naquela zona, porque no meio do Alentejo é difícil, provocou uma dispersão da propriedade e uma dispersão da edificação, ou seja, o que é que nós temos agora naquela zona? Temos praticamente 200 prédios construídos nessa pequena propriedade, sem infraestruturação, portanto, com maus acessos, apesar de estarmos muito perto do centro histórico. E esta foi um pouco a gênese da Associação de Moradores, ou seja, começou muito pelas acessibilidades. A nossa associação foi formada em 2012, e além da acessibilidade física, que é um problema premente, havia outro problema que era a acessibilidade digital já na altura, portanto, e foi também um outro dos motivos da formação da associação, ou seja, as pessoas, os moradores, sentiam-se isolados naquela zona por via de não terem qualquer tipo de infraestrutura, e foi essa a gênese da Associação de Moradores. Associada a esta necessidade, houve também uma outra constatação, que depois da Associação ser formada, que se foi observando, que é, a partir do momento em que a Associação de Moradores existe, e as pessoas se começam a agrupar, portanto, a associar-se à associação, não é? Começa também a haver mais um sentido maior de comunidade. E aqui toco mais uma vez na parte digital, porque é muito mais simples, depois de uma associação estar formada e das pessoas se conhecerem através da associação, de participarem, por exemplo, em grupos de redes sociais e afins, quando, por exemplo, há uma necessidade, sei lá, um vizinho precisa de um canalizador, ou um vizinho precisa de alguém que lhe faça qualquer coisa no exterior, portanto, as pessoas entre ajudarem-se por essa via. Portanto, e a associação começou assim, desta forma, para colmatar a questão das acessibilidades, para colmatar o isolamento, e foi crescendo. Portanto, nós neste momento, portanto, temos, como eu estava a dizer, temos cerca de 150, 200 prédios,
e temos cerca de 300 moradores. Estas pessoas, praticamente todas já pertencem à associação e conseguimos fazer outro tipo de projetos. Portanto, a questão da acessibilidade digital foi resolvida também por intervenção da associação, portanto, com acessos de redes de dados atuais. Temos um problema que ainda persiste, que é a acessibilidade física, ou seja, as estradas municipais, mas por acaso que não é um problema só daquela zona, mas do concelho. E neste momento estamos a terminar um projeto que está em vias de discussão e deverá ser executado este ano, que era o abastecimento de água que não tínhamos. Esta zona, apesar de ser atravessada por um rio, há uma diversidade no acesso à água dos moradores. Portanto, há moradores que têm muita água, há moradores que não têm água e até têm que ser abastecidos no verão. Mas aqui o ponto mais importante é que é a água recolhida ou de poços ou de furos, ou seja, não é um abastecimento seguro e fiável, apesar de estarmos muito perto da cidade. Portanto, e este ano vamos ter esse projeto concretizado, que é a ligação à rede municipal de abastecimento de água. Pronto, também foi uma outra conquista da associação, em colaboração com a Câmara Municipal. Eu gostava também de tocar aqui um pouco no que ainda nos falta, e, por exemplo, estamos a fazer um pouco o percurso inverso do que foi descrito ali da Associação do Bairro de Almeirim, que uma coisa que as pessoas, ou que pelo menos algumas pessoas, alguns dos associados, sentem falta, é do tal espaço de convívio que nós não temos. Ou seja, não existe naquela zona uma estrutura comunitária, portanto, tudo é propriedade particular, e a associação não tem, e também não temos terrenos, não temos espaço físico para as pessoas se juntarem. Portanto, como por exemplo foi descrito ali no bairro de Almeirim. Isso é uma coisa que temos tido muita vontade de um dia ter, e as pessoas sentem essa falta, mas fisicamente para já ainda não é possível. Portanto, esse será das ambições futuras da nossa associação. É isso. Obrigada, Pedro. Quando nós anunciamos o encontro, nós só dissemos associações de moradores. Não divulgamos quem é que vinha, porque eu gostava que tivessem aparecido mais, e tivemos uma surpresa. E, portanto, eu vou passar a palavra ao Sr. Luís Madeira, da Associação de Moradores da Garraia Louredo, e faço-lhe o mesmo desafio também, nesta conversa que estamos a ter. Muito bem, eu vou contar um bocadinho a história. Não sei se estão a ouvir. É assim, não é? Sim. Eu vou contar um bocadinho a história da criação desta Associação de Moradores, porque talvez seja uma lição. Tudo isto começou em janeiro do ano passado. Portanto, se acham que a da Garraia é recente, com 12 anos, a nossa nem um ano tem. Em janeiro do ano passado, um grupo de pessoas que andava há 17 anos a tentar reunir pessoas do bairro para um abaixo-assinado, uma petição para, junto da Câmara, conseguir o abastecimento de água, porque tal e qual como a Garraia, a nossa Associação de Moradores está numa área de Senhores Aflitos e Louredo, que são pequenas quintinhas, mas para nós pequenas são 15 mil metros quadrados, 1,5 hectares. Essa é a minha quintinha, que é uma das mais pequenas lá do bairro. Portanto, um grupo de pessoas andava há muitos anos a tentar juntar as pessoas, e eu vi pela primeira vez o abaixo-assinado, que tinha uns considerandos, que começava por referir as alterações climáticas e a falta de água. No nosso bairro, se há coisa que não falta é água. Aliás, eu estou para comprar um barco antes de comprar um trator, porque realmente, Senhores Aflitos, é lindíssimo por causa
ser tão verde e tão rica em água e, portanto, aquilo parece mais Sintra do que o Alentejo, para quem não conhece. E, portanto, o argumento da falta de água e das alterações climáticas não colhia lá muito bem. E quando eu fui para uma reunião, porque eu promovi uma reunião com os senhores, a dizer, não podem falar em falta de água, porque quando uma pessoa que tem uma quinta fala em falta de água e quer ter abastecimento público da rede doméstica, da rede pública para abastecimento doméstico, toda a gente pensa que nós queremos água é para regar os canteiros. E, portanto, não podemos alegar falta de água. O que nós temos que dizer é uma questão de saúde pública e de qualidade da água. E isso realmente colhe, porque a qualidade da água, como devem calcular, numa zona aqui à volta de Évora, tem vindo a piorar ao longo dos anos e cada vez mais depressa. E, portanto, quando eu ia para essa reunião, que eu tinha tentado promover com os promotores do abaixo-assinado, cruzei-me com um vizinho, e aqui isto é importante porque nós temos que falar com os vizinhos. Eu percebi que as pessoas às vezes vivem ao lado umas das outras nas quintas e não se falavam, não se conheciam. Passei por um vizinho e disse, vizinho, olha, vou agora para uma reunião, não sei se estará interessado. E por acaso o vizinho era o vice-presidente da Câmara que me disse assim, vocês, são uma associação de moradores, não vão a lado nenhum. Ok, eu fui para a reunião, já não ia pensar em abaixo-assinado, já ia pensar em associações de moradores. Isto foi para aí em fevereiro, março do ano passado. Fizemos uma primeira reunião para ver como é que deveríamos, portanto, iniciar a associação e em maio criámos a Associação de Moradores, portanto, registada, os estatutos, o regulamento, a eleição de corpos sociais, etc. Portanto, desde maio do ano passado, isto parece tudo muito rápido, mas é que eu sou gestor. E, portanto, como criei várias empresas, isto é só... Enfim, eu sou engenheiro civil e gestor. E, portanto, aquilo que poderá parecer muito complicado, conservatórios, escrituras, notários, aquilo na realidade nem sequer é um problema, aquilo tem que se fazer e pronto. E a parte administrativa, enfim, claro que envolve algum trabalho, algum tempo e algum conhecimento, mas não é um problema, aquilo resolve-se. A parte interessante da Associação de Moradores foi que foi criada em maio e em junho já estávamos a ter uma reunião com o Presidente da Câmara. O facto de as associações de moradores virem referidas na Constituição da República, graças ao 25 de Abril e ao que se passou naquele período logo a seguir, da necessidade de haver cooperativas e associações de moradores para a construção de casas, porque realmente a maior parte das pessoas que aqui estão não fazem a mais pequena ideia de como era a cidade de Lisboa há 50 anos. Portanto, uma pessoa aterrava em Lisboa e tinha logo 2 ou 3 bairros lá à entrada. Não é? E, portanto, aqui nesta cidade dão importância à Associação de Moradores, é a impressão que eu tenho. Porque logo um mês depois já estava a reunir com o Sr. Presidente da Câmara, a apresentar a associação e dizer o que é que nós queríamos. Logo depois, 2 meses depois, ou um mês e tal depois, com o Vice-Presidente da Câmara, que é o responsável pelas infraestruturas. Logo de seguida, com o responsável pela unidade de abastecimento de águas, que é meu colega, engenheiro civil, e também como eu, nadador, portanto isso facilitou um bocadinho. Portanto, isto foi para aí em junho do ano passado, já estávamos a reunir com o técnico responsável pela unidade de abastecimento de águas. No final do ano, tivemos a surpresa, como disse aqui o Pedro Pessoa, que era referido numa linha do orçamento da Câmara para este ano, que já estava em estudo a possibilidade de abastecimento de águas ao bairro dos Senhores Aflitos e Loredo. Ficámos todos, até parece no orçamento a possibilidade, estava em estudo, né, a possibilidade. Em janeiro já tínhamos finalmente um estudo prévio, que no fundo é um esboço do que poderá vir a ser a rede de abastecimento de águas ao bairro e uma estimativa orçamental. Em fevereiro estávamos a reunir com o vice-presidente de novo, responsável pelas infraestruturas, para discutir parágrafos do protocolo sobre o financiamento, etc., da obra, portanto, o protocolo entre a Associação de Moradores e a Câmara. Portanto, isto foi tudo muito rápido, graças à Garraia, que andou 12 anos nesta guerra. A Garraia já tem a obra adjudicada e o contrato de empreitada assinado, e nós contamos ter isso daqui a 2 ou 3 anos, não muito mais do que isso, porque tivemos uma associação de moradores antes de nós, nos abriu uma autoestrada e deu-nos todas as dicas, e quando nos deram um curso sobre como fazer a Câmara. Eu costumo dizer que nós não estamos a exigir nada à Câmara, nós estamos a ajudar a Câmara a atingir os nossos objetivos. No fundo, nós temos objetivos, são legítimos e ajudamos a Câmara a fazer aquilo que nós pretendemos. Deixa-me só referir aqui um ponto.
Esta Associação de Moradores engloba cerca de 300 quintas. São 300 famílias. Nós estamos a cerca de 3 a 7 quilómetros do centro de Évora. Saindo pela Porta da Viz na direção norte, estamos logo ali a seguir. Quando eu meti nisto, é porque eu sou engenheiro civil e, portanto, abastecimento de águas não tem problema nenhum, a gestão de empresas não tem problema nenhum, mas depois caiu-me tudo o resto em cima. E tudo o resto as pessoas vivem numa zona semi-rural, semi-urbano, nem sei se é periurbano, ali uma coisa no meio. Eu, por exemplo, eu vou-vos dar o meu caso. Eu sou um menino da cidade, eu nasci na Avenida de Roma, não há pior que isto. Mas vim para aqui com o objetivo de estar numa quinta. E, portanto, eu produzo azeitonas e troco por azeite, produzo uvas e troco por vinho, produzo uma série de frutas, que nem vou dizer quantas, porque depois espalho pela família toda, e tenho muito gosto em viver naquela quintinha. Há pessoas que fazem isto muito mais profissionalmente e muito mais a sério, criam cavalos e tudo o resto, ali no bairro. Mas temos exigências de quem vive na cidade. Uma delas é a recolha de lixo, porque, por incrível que pareça, aquilo é uma zona rural, mas há 21 locais com caixotes de lixo para a recolha de diferenciados. Temos 2 zonas de reciclagem, mas achamos que aquilo está tudo errado e já fizemos propostas para reorganizar todo aquele serviço para ser mais eficaz e não haver depósitos ilegais por tudo quanto é sítio. Temos questões de segurança, porque aquilo à noite às vezes é relativamente mal frequentado. Temos questões de falta de sinalética, porque as ambulâncias têm o hábito de se perder ali naquele bairro, porque nunca sabem onde é que é a quinta X ou a quinta Y, e têm que bater à porta a perguntar se nós sabemos onde é que é determinada quinta. E, obviamente, temos também questões mais modernas, como queremos ter fibra óptica, porque é inacreditável, temos velocidades da internet que em Lisboa, talvez nem no final do século passado, nós tínhamos tão mal que é. Depois há as outras questões que ficam quase agarradas às associações de moradores. É fomentar o conhecimento dos moradores uns com os outros, porque as pessoas têm que se conhecer e têm que falar umas com as outras e têm que ter confiança no vizinho. E, por incrível que pareça, em poucos meses, o facto de termos organizados, por exemplo, um agosto, uma coisa normalíssima, que eu contava que aparecesse lá 20 ou 30 pessoas, e depois aparecem 50 ou 60, e que depois dizem assim, olha, eu estou aqui ao lado deste vizinho que eu não sabia quem era e moramos ao lado um do outro. E você fica assim, espera aí, as pessoas vivem há 20 e tal anos ao lado uma da outra e não se conheciam. Portanto, a Associação de Moradores pode fazer esta ponte e pode ter esta função de criar confiança entre as pessoas e levar a que elas se conheçam umas com as outras. Há pouco estávamos a falar de instalações. É uma coisa que também gostaríamos de ter, mas, por enquanto, graças ao apoio da autarquia e, sobretudo, da Junta de Freguesia, temos sempre local onde reunir. Quer dizer, a Junta de Freguesia do Bacelo e a Senhora da Saúde têm-nos dado um apoio inexcedível. Qualquer reunião que ultrapasse as 12 pessoas, Junta de Freguesia. Para o meu gosto, eu até fui à missa falar com o Sr. Padre para fazermos de madro da igreja. Quer dizer, isto é preciso uma pessoa também se desembaraçar um bocadinho. No fundo, isto era para dizer o seguinte, passados 50 anos, as associações de moradores não têm tanto aquele problema dos anos 70. Eu diria que a maior parte dos associados e membros daquela, enfim, e vizinhos, são pessoas de classe média ou que os filhos são de classe média e com outro tipo de exigências, já não tanto na área da habitação, mas de conforto das suas ruas, do sítio, do local onde moram. O facto de haver uma associação de moradores. Temos um grupo de WhatsApp com 200 e tal pessoas a participar. Aliás, temos vários grupos de WhatsApp, porque depois criámos um, por exemplo, para as comunidades de energia renovável, que já tem 30 e tal membros, e organizámos anteontem um workshop, em que o Pedro esteve, e o representante da Malagueira, que foi no Palácio Dom Manuel, que é assim, uma coisa com o apoio da Câmara, e é só para falar sobre comunidades de energia renováveis. Portanto, já são coisas do século XXI, com preocupações do século XXI. Portanto, isto no fundo, é para vos dar uma visão diferente de como uma associação de moradores de agora pode ser necessária e pode ser extremamente útil. E dá trabalho, evidentemente, mas se as coisas não fossem todas fáceis, não tinham graça nenhuma. Boa tarde. Então, vou aceitar aqui o convite
desafio da Susana. Pronto, acho que também na Malagueira, Andréia, também... anda aqui. Hã? Anda já aqui. Ai, filha, anda para aqui, vá. Pronto, também na Malagueira, e tanto como no bairro de Almeirim, portanto, são muitos anos de construção não só de habitação, mas também do habitat, todo o envolvente, né? Toda a socialização e com mais e menos desafios, mais e menos problemas. E eu queria perguntar ao Armando e ao Sr. Matos mais especificamente o que é que ao longo dos tempos foi transformando na vida do bairro, também a par com as transformações mais formais, ou seja, por exemplo, no caso do bairro de Almeirim, a Associação de Moradores era proprietária e, portanto, o crédito que tinham de habitação era veiculado através da Associação de Moradores, enquanto ela serviu para ser esse veículo. A Associação de Moradores tem um propósito de existência formal também, que não é só o do convívio, não é só de gestão do café, não é só de festas, não é? Mas também tem um propósito formal que faz com que seja essencial ela acontecer. E agora, pronto, não conheço mais profundamente o caso do bairro de Almeirim, em que há pouco tempo, não é? Há cerca de 4, 5 anos, a maior parte das pessoas acabaram de pagar os seus créditos e houve possibilidade, portanto, de cada pessoa ficar com a sua casa em seu nome, não é? E esta transferência de propriedade da Associação de Moradores para cada pessoa individualmente faz com que o propósito da associação seja só essa partilha, só que não é só, não é? É essa partilha de convivência e já não tem um propósito formal. E no caso, o bairro de Almeirim, neste momento, formou um condomínio, não é? Portanto, queria que falasse um bocadinho melhor, e não sei se no caso da Malagueira também há situações deste género, em que qual é que é, o que é que se sente como diferente num momento em que há uma associação de moradores e toda a gente está ligada por aquela associação, e não, agora que existe uma associação, existe também um condomínio, como é que estas duas coisas coexistem, vivem juntas, não é? E qual é que é a diferença na prática entre elas, o que é que uma tem mais potencial que a outra, explorar isso um bocado. A Associação de Moradores continua a ser muito útil dentro do bairro de Almeirim, porque foi a Associação de Moradores que conseguiu legalizar o bairro, que o bairro era totalmente clandestino, conseguiu fazer com que as escrituras das casas fossem todas feitas, foi através da associação, continua a ser útil para resolver os problemas de todas as pessoas que lá vão pedir, porque a associação movimenta-se com mais facilidade com a autarquia para fazer algum pedido de alguma coisa. Penso que há de continuar sempre a ser útil. Temos algum espaço, mas não há dinheiro, porque a associação tem 2 espaços de terreno, mas na minha ideia não se vai lá construir nada, porque não é preciso muito dinheiro para se fazer lá alguma coisa. Ajudar as pessoas, pedir ajuda à Câmara, vão pedindo, é muito mais fácil do que ser uma pessoa particular a pedir. Em relação com o condomínio foi obrigatório por lei. Temos uma boa relação entre uns e os outros, porque eu sou o administrador do condomínio.
Tem-se criado uma boa relação com todas as pessoas, dou muito bem com toda a gente, não tento nunca arranjar problemas para mim e nem para os outros. Continua-se a tentar resolver o problema das pessoas. Agora, debatemos com um problema muito grave, que estamos à espera, mas isso faz que aí os projetos do arranjo de algumas moradias, mas isto, candidatamos e agora há que saber esperar. Não se pode fazer pressão sobre... Para terem uma ideia, Sr. Matos, é que o bairro de Almeirim entrou no PRR, ok? Portanto, no primeiro direito. E estamos à espera que as coisas vão correndo, porque a população está a ficar idosa, está a ficar velha. E se em princípio tinham poucas possibilidades, só começam a não ter nenhumas, porque as reformas são muito baixas, e é o que temos, e a relação que temos com as pessoas. Acho que é uma boa relação que temos com toda a gente. E mesmo com as outras, com a Malagueira, com a Horta das Figueiras, somos uma comunidade que se damos todos muito bem. Em relação à Malagueira, o seguinte: nós não nos comparamos porque não temos um processo histórico como tem a Associação de Moradores do Bairro de Almeirim, certo? Embora o bairro da Malagueira esteja implementado em 27 hectares, o bairro de Almeirim tem muito menos casas, penso eu. Nós temos 1.200 casas na Malagueira, espalhadas em 27 hectares, com a parte toda verde que engloba, inclusivamente atravessada pela Ribeira da Turgela, que tem uma barragem, tem um bairro que depois dá acesso. Não temos responsabilidade formal absolutamente nenhuma, como tem o bairro de Almeirim, porque nós não adquirimos, vamos lá, tanto no passado como hoje, não adquirimos aquele estatuto que, em princípio, uma associação de moradores teve quando assumiu ser a promotora da construção. Porque existem no bairro, para além da nossa associação, existem duas, a Cooperativa Boa Vontade foi a promotora, logo a 74, 75, e a Geral de Sem Pavor, que ainda está implementada no território, tem lá casas, tanto uma como outra, e que descende da Associação de Moradores que se criou logo no 25 de Abril e começou a construir o bairro, que foi a Geral de Sem Pavor. Portanto, essas cooperativas, o Estatuto de Cooperativa formalmente tem uma responsabilidade totalmente diferente do que temos nós. Nós, em princípio, se quisermos fechar a associação, podemos fazê-lo amanhã, mas uma associação com responsabilidade sobre o edificado e com a responsabilidade perante a comunidade, tanto na parte da promoção como da construção, como da manutenção, depois de uma parte do bairro, com mais a responsabilidade social de ser o condutor entre o cidadão e a edilidade ou o poder político, é muito mais difícil. Pronto, era só isso que eu queria dizer. Não sei se respondi à sua pergunta, mas um dia poderemos ter, porque é tal questão, nós podíamos já ter, como eu falei ontem, nós podíamos já ter outro estatuto hoje em dia, se houvesse regulamento, se houvesse uma lei para as associações de moradores, para as organizações de moradores. Como eu falei ontem, ainda existe. Está contemplada na Constituição, o 263, 264 e 265, mas a partir daí, com muitas leis no nosso país, não estão regulamentadas, nem sequer estão feitas de acordo com aquilo que a Constituição diz. E é um apelo que a gente faz todas as vezes, cada vez que temos a oportunidade de estar com o poder político, é exatamente mencionar essa lacuna e essa necessidade. E isso é uma das nossas reivindicações para podermos adquirir nós e assumirmos aquilo que pretendemos ser,
que está, em princípio, implementado e está contemplado na Constituição e que muitas associações tiveram, num princípio, de 74, 75 e 76, a facilidade de adquirir todo esse estatuto para poderem, hoje em dia, assumirem uma responsabilidade formalmente muito maior perante a comunidade. Mais perguntas? Temos um percurso para fazer. Eu também. E vamos a correr. Damos por encerrado. Bom, agradeço a este belo painel orgânico e vamos fazer um percurso a pé. Não sei se está a chover ou não. Não está? Ótimo, excelente. Vamos ver património do Estado, portanto, de luto degradado no caminho e vamos ver habitação custos controlados sem associação de moradores. Dentro de meia hora estamos num bairro, vamos ver habitação nos anos 70, 80, 90 com direito de superfície, de venda a custos controlados, depois património do Estado em reabilitação e depois comboio, que é ali ao pé. Se me permitem... Susana, se me permites, só queria ler uma frase que não é minha, é do Cisa Vieira, e queria deste modo fechar e passar a mensagem para as pessoas que estão aqui, e diz ele: aprender a ver que é fundamental para um arquiteto e para todas as pessoas. Ponto. Não só a olhar, mas a ver em profundidade, em detalhe, na globalidade. E eu acho que isto é da nossa competência, a gente não olharmos só para uma associação, olharmos para todas as associações, não olharmos para uma comunidade e olharmos para todas, porque praticamente podemos dizer ou estamos todos no mesmo barco, ou no mesmo edifício, ou no mesmo lado da nossa qualidade de vida no território. Depois